Renato, eu tive uma infância normal, né? Eu digo que a minha família era uma família de classe média, e meu pai era representante comercial e tal. E, e eu fui picado por querer ser empresário ali por uns 9 anos, assistindo uma reportagem no Fantástico que falava da história do cara que era o mais rico do Brasil. E ele tinha, a fortuna dele acumulada era carrinhos de supermercado cheio de dinheiro e ultrapassava a ponte Rio-Niterói. E aí era uma reportagem sobre o Ike Batista na época. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor. Meu nome é Renato Moreira e você está no seu canal de negócios. E hoje, no nosso quarto episódio, eu tenho a honra de receber aqui hoje ele que é proprietário de um dos maiores eventos, aliás, do maior evento da América Latina para empreendedores, o Empreende Brasil, Lucas Schweitzer. É isso mesmo? É isso aí. É complicado, mas é isso mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Que honra tê-lo aqui nessa manhã. Certamente você está vendo esse episódio aí de manhã, de tarde, de noite, mas nós estamos aqui numa manhã de quinta-feira em Floripa e hoje nós temos o prazer de poder falar um pouquinho de empreendedorismo, de negócios, de o que você fez na prática para fazer acontecer hoje, ter o maior evento de empreendedores da América Latina. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Renato. Prazer estar com vocês aí. Que seja um bate-papo de muita troca e que a gente possa sair daqui com muito conhecimento novo, né, Renato? Vai ser um prazer esse nosso bate-papo aí. Muito bom, muito bom. Lucas, conta pra nós, cara, você, como é que é essa história de empreendedorismo? Como é que você entrou no empreendedorismo? Você já vem de família empreendedora? Pra quem não te conhece Sim. ainda, pra você poder introduzir um pouquinho mais de quem você é. Renato, eu tive uma infância normal, né? Eu digo que a minha família era uma família de classe média, e meu pai era representante comercial e tal. E eu fui picado por querer ser empresário ali por uns 9 anos, assistindo uma reportagem no Fantástico que falava da história do cara que era o mais rico do Brasil. E ele tinha, a fortuna dele acumulada era carrinhos de supermercado cheio de dinheiro e ultrapassava a ponte Rio-Niterói. E aí era uma reportagem sobre o Ike Batista na época. E aí eu com 9 anos eu olhei aquilo ali e disse assim, mãe, mas o que ele faz aí, né, pra ter tudo isso e tá de helicóptero, tá com avião? Eu disse, ele é empresário. Eu disse assim, bom, quero ser empresário. Não sabia direito o que era, mas ali despertou o fato de querer, né, coisas boas e de buscar o melhor, buscar se desenvolver. E aí é algo que eu me lembro muito bem desse fato, assim, né? E aí eu fui também aquelas crianças que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios no domingo de manhã, né? Antes da Fórmula 1. E foram coisas que foram me ajudando a construir esse lado empreendedor, esse lado de querer ser líder de classe quando eu era mais novo. Então, eu acho que foi muito mais, talvez, por decisão de querer algo, sem talvez ter clareza do que e do como especificamente, mas o lado empresarial me chamou muita atenção. E à medida que eu fui crescendo e entendendo, eu entendi que para você ser bem sucedido em algo, nas vias corretas, você só consegue isso empreendendo, né? Sendo um multiplicador de negócios, e é assim que você vai conseguir gerar empregos. Quanto mais valor você agrega, mais você consegue ter resultado, né? Então, comecei a descobrir isso muito cedo, ali com 9 anos, e o esporte me ajudou muito. Joguei futebol até meus 17 anos, fui capitão de time, então eu sempre tive esse lado de liderança, de ser motivador, de estar integrando. Então, e aí nesse meio tempo de tudo isso, a gente fala que as grandes marcações nas nossas vidas geralmente tá atrelado a algo com impacto emocional muito forte, né? E eu tive impactos emocionais muito fortes na minha vida desde cedo, sim. Então, minha mãe, ela adoeceu de câncer quando eu tinha 12 anos, foram 3 anos ali lutando contra o câncer, e quando ela tinha 15 anos ela faleceu.
E aí eu vi que, porra, aquele script que eu jamais imaginaria perder a minha mãe com 15 anos, imaginava ela cuidando dos netos e aquela história toda que o histórico, que o sistema diz que vai ser, né? Que eu entraria, e que seria um processo, assim, né? E aí logo depois teve uma desestrutura familiar bem forte, meu pai entrou em depressão e 3 anos depois meu pai se suicidou. E aí nesses 3 anos passei por vários desafios também. Meu pai sumiu por 10 dias, ficou desaparecido. Nesse período eu passei muita necessidade, era um período que eu estava no ensino médio. Passei muita necessidade de não ter dinheiro para ir pegar ônibus, não ter dinheiro para comer. E aí a luz foi cortada, porque já não vinha sendo paga há algum tempo. Eu morava só eu e meu pai na época. E aí teve vários desafios nesse sentido, que foi me despertando vários gatilhos. E aí, quando meu pai voltou na época, o que eu falei pra ele foi assim: pai, o que eu passei nesses últimos dias eu nunca mais vou passar na minha vida. E aí, nesses 10 dias, eu comecei a trabalhar de office boy no centro de Floripa, numa loja de uma amiga minha, da mãe de uma amiga minha. E aí e desde então eu entendi que, cara, para eu conquistar as coisas que eu quero, eu não vou ter mais alguém do meu lado que possa me apoiar ou que possa talvez me encaminhar, e vai depender única e exclusivamente de mim. E aí, a partir daí, eu realmente vi que ou eu fazia por mim, ou talvez eu não conseguiria conquistar e fazer as coisas que eu desejava nessa vida que estava, né, começando essa jornada. Então, foi aí que muitos impactos aconteceram e acelerou muito o meu processo de abrir negócio muito cedo e tudo mais. Então, com esse acúmulo de situações, de desafios, eu digo que 50% das coisas que acontecem com a gente são fatores que a gente pode dominar, que é dedicação, nossa, tem que fazer e tal. E os outros 50% são coisas que são fatores externos, né? Então, doença, família, economia, política, pandemia. Então, são fatores que a gente não consegue controlar. Mas a grande questão é como que a gente lidar com aqueles 50% que não dependem da gente. Como que é a nossa reação ao chegar numa pandemia, como que é a nossa reação ao chegar numa crise, como que é a nossa reação quando chega algo que a gente não domina, né? Então, eu digo que isso é muito determinante para a pessoa conseguir ter mais, poderia dizer, protagonismo e ser menos vítima, né, da história. Então, foram coisas que foram contribuindo e acelerando esse processo realmente para empreender e fazer por mim sem depender de ninguém, assim, né? Interessante ouvir na sua história, Lucas, porque outro dia eu estava lendo uma reportagem onde eles pegaram 2 irmãos e eles foram entrevistar os 2 irmãos porque eles acharam muito interessante o fato de um irmão ter se tornado um empresário muito bem sucedido, muito bem estruturado, enquanto o outro irmão estava preso por tráfico de drogas e vários outros crimes, uma ficha extensa. E quando eles questionaram, foi interessante porque a resposta dos 2 foi a mesma. Os 2 vinham da periferia, família muito pobre, e a resposta dos 2 foi: o que eu poderia dar vindo da onde eu vim? Só que o que aconteceu? O que se tornou muito próspero, ele entendeu que ele precisava sair daquela vida e ele precisava construir uma vida melhor. Agora, o que se tornou um bandido, né? Ele Sim. entendeu que não tinha outro caminho para ele senão ser um bandido, já que ele estava naquele meio. Então, pegar o melhor daquilo que você pode ser e se tornar o melhor, ou se tornar uma vítima da sociedade, das circunstâncias e jogar essa culpa. E eu acho muito interessante na sua história isso, porque você decidiu se tornar um vencedor, se tornar um herói da sua própria história, e certamente você inspira hoje muitos jovens, né, e vai continuar inspirando aí muita gente aí pela frente. Que bom tê-lo aqui nessa manhã. Mas o Empreende Brasil, que é hoje o seu maior negócio, o seu maior negócio? Não. Hoje os 2 grupos empresariais, eles se equiparam bem, assim, em questão de faturamento. Então, eu digo que o Empreende Brasil, ele é um negócio que mais tem visibilidade.
porque a gente tem a nossa agência de eventos corporativos, são eventos que a gente não divulga tanto para fora, porque são eventos de clientes que a gente atende muito internamente, né? Então, a gente atende, por exemplo, a gente está fazendo agora a festa final de ano da fábrica da BMW, mas é algo que a gente não divulga em televisão, rádio, jornal. Então, a gente tem muito cliente, a gente faz muito projeto legal, mas geralmente a gente está sempre nos bastidores. E o Empreende Brasil é o projeto nosso que a gente realmente coloca a nossa personalidade para fora, é o que a gente expande, né? Mas hoje, em questões dos dois grupos, né, da Luche quanto agências, casas, e o Empreende Brasil, hoje elas têm o mesmo porte, digamos assim, e a gente tem caminhos diferentes para elas, né? Então é legal que a Luche enquanto agência, a gente atende o Empreende Brasil enquanto cliente. Então a gente fez essa diferença, equipes separadas, uma parte da gestão ela é centralizada, mas são negócios que eles caminham juntos em crescimentos complementares, digamos assim. Não, e é interessante você falar isso, porque o fato de você ter os negócios que se complementam, isso mostra o quê? Que você está indo para o mesmo caminho e você, como dirigente de tudo isso, você consegue visualizar o negócio como um todo, né? E você não sai do foco central, que é a parte de eventos, que é aquilo que queima no seu coração. Até porque muita gente acaba... eu quero fazer vários negócios, vários empreendimentos. Não tem problema, desde que você entenda que você vai precisar estar à frente de todos esses negócios. E será que você tem energia suficiente ou talvez conhecimento suficiente para operar de uma ponta a outra em negócios muito distintos, muito diferentes, onde daqui um pouco você está no agro e daqui um pouco você está na indústria e daqui um pouco você está E aí daqui um pouco você não sabe nem quem você é, você não sabe que negócio você está tocando e as coisas não têm sinergia e as coisas não avançam. Mas eu queria só te perguntar, você começou primeiro com o Empreende ou primeiro com a agência e depois entendeu que poderia fazer o Empreende? O primeiro foi a agência, fazendo eventos para clientes, assim. A empresa lá atrás, da Luche em si, ela surgiu com um objetivo diferente, né? Ela foi minha segunda empresa, eu tive minha primeira empresa com 18 anos, que foi uma empresa que ela foi uma espécie de ponte para chegar onde eu queria. É até uma estratégia legal, porque muitas vezes as pessoas querem algo, mas elas não estão preparadas para isso ainda. E elas têm que ter um step inicial. E nesse caso, quando eu tinha 18 anos, que foi o mesmo ano que meu pai acabou falecendo, eu abri minha primeira empresa, e essa primeira empresa eu já era muito envolvido com eventos, né? Nessa época, eventos era mais entretenimento, festas, shows e tal, adolescência. E foi engraçado que quando eu descobri a paixão por eventos ali com 16 anos, contextualizando né, um pouquinho só da história de como chegou, porque, como tu falou, muitas vezes as pessoas querem ter múltiplos negócios e às vezes elas esquecem a sua verdade e elas esquecem aquilo que elas já têm de melhor, porque ela quer aproveitar uma oportunidade que talvez está dando dinheiro, que é o food truck, a época das paletas, e muita gente deu certo naquilo, mas se não era verdade, hoje poucos ficaram, né? Então, lá atrás, quando eu descobri que minha paixão era eventos, e eu entendi que eu gostaria de organizar eventos, a primeira ponte que eu fiz para isso foi assim, cara, eu preciso entrar nesse mercado. E aí a minha primeira empresa com 18 anos foi ter um portal que divulgava a agenda de eventos de Florianópolis, Balneário, Itajaí, que se chamava oquetemhoje.com.br. E aí, com isso, a gente começou a ter contato com todo mundo que organizava os eventos de entretenimento, teatro, show. E foi uma boa forma da gente se tornar conhecido, de começar a criar relações. Todo negócio ele vai depender de relações. Então, foi muito importante a gente ter começado numa etapa inicial disso. E aí eu digo que sempre a gente tem que começar com os pés no chão e a cabeça nas nuvens, né? O nosso sonho grande já era produzir grandes eventos, produzir grandes shows, mas a gente não tinha capacidade ainda e não estava preparado para isso. E aí quando a gente ficou com esse negócio inicial, fiquei com esse negócio inicial por uns 2, 3 anos, em paralelo com outro emprego, porque esse negócio não dava dinheiro, ele dava mais visibilidade, contato e relacionamento.
E aí a empresa, que foi a empresa de organização de eventos, ela surgiu em 2012. A gente completou esse ano 11 anos. E ela surgiu para fazer eventos de entretenimento, que era a minha referência de eventos na época, né? Eu já estava inserido um pouco no mercado empresarial, eu coordenei os eventos da Associação Comercial de Florianópolis por 3 anos, mas o que eu gostava e tinha mais vivência, assim, tinha sido entretenimento. E aí, quando eu fui fazer um curso na Espanha, de especialização em direção comercial e marketing, e aí, quando eu voltei, eu fui visitar uma ilha chamada Ibiza, que tem muitos eventos de entretenimento. E aí eu vim de lá, cheio de ideias. Vou fazer eventos aqui, vai criar temática e tal. E aí eu criei o primeiro evento da Lush, que era para ser entretenimento, que era a Lush Amazing. Aluguei espaço, contratei, fiz um monte de coisa. E aí acabou que a gente tinha várias concorrências no dia. E aí eu aprendi que existe uma grande diferença entre você ser persistente e você ser teimoso. Todos os indicadores estavam dizendo, cara, essa festa não vai dar certo, não tá vendendo ingresso, o pessoal tá indo no outro evento. E aí eu fui, cara, eu não vou desistir. E aí esse ímpeto de empreendedor imaturo trouxe pra gente um grande prejuízo financeiro. E aí ali eu ganhava, sei lá, um salário de R$1.000 e eu tomei R$25.000 de prejuízo. Sem nenhum bem, sem nada. Morando sozinho já. E aí foi um grande outro impacto emocional muito forte, né? Outra grande chave de virada. E aí a minha decisão, que muitas vezes as pessoas acabam desistindo do sonho, porque na primeira vez não deu certo, né? E aconteceu isso. E o meu objetivo com isso foi não desistir do sonho de organizar eventos, mas mudar a estratégia. E aí, meses depois, eu mudei a estratégia para fazer eventos corporativos, trabalhando com a verba do cliente, e não mais eventos de entretenimento, onde eu tinha que arriscar o capital e tinha que ter e concorrer com grupos grandes que já estavam estabelecidos no mercado. Então, foi um aprendizado bem doloroso, mas aprendi muito de negociação, muito em lidar com crise. E aí a gente teve essa chave de virada para transformar a Lush para eventos corporativos. E aí, 2 anos depois, que veio a criação do Empreende Brasil como um produto da Lush enquanto evento na época também. Bacana, cara. Agora eu vejo o seguinte, né? É claro que quando a gente está passando pelo momento de adversidade, não é bom, né? Mas foi aquele momento de adversidade que fez você mudar o rumo da proa do seu navio e que hoje tornou a sua empresa um sucesso. Talvez você não alcançaria os níveis de sucesso que você alcançou com nova formatação no modelo antigo, né? E a gente percebe muito isso. Às vezes as pessoas elas estão presas a um modelo de negócio, a um tipo de atividade que não faz mais sentido para ela, talvez até faça sentido para o mercado, mas talvez o momento de vida dela, talvez até por propósito, né, isso já tenha sido uma fase que precisa ser superada para que a gente possa entrar em outra, para que a gente possa viver outras coisas, porque, claro, aprendemos muito, né, quando você tem esse momento, você olha para trás e diz, poxa, aprendi tanto, mas você precisa dar verdade para o seu momento futuro. Opa, e agora? Qual é o próximo estágio? Para onde eu vou? O que eu vou construir a partir daquilo que eu aprendi? E aí sim você dá o próximo passo. E hoje você consegue perceber, dentro daquilo que você já construiu, próximos passos que você precisa dar para conseguir alavancar os seus sonhos ali nos negócios, Lucas? Sim, Renato, desde cedo eu busquei muito ter um olhar mais preciso possível do que eu quero realmente daqui a 10 anos. Então, por exemplo, o ritmo que eu tenho de trabalho hoje não é o que eu quero para os próximos anos. Quer dizer que eu quero parar de trabalhar? Não. Quer dizer que eu quero trabalhar melhor, de forma mais equilibrada, que as coisas funcionem sem eu estar como executivo dos negócios, né? Então, hoje eu acabo que eu sou o executivo do grupo, né? Então, hoje o meu grande desafio é desenvolver lideranças e, olhando já para esse próximo nível, por exemplo, eu estou fazendo agora uma formação de conselheiro numa instituição em São Paulo, bem reconhecida, onde
Eu penso futuramente tá mais para conselho, instituir uma governança corporativa, um conselho consultivo, não necessariamente administrativo. Não tem tanto acionista de fora, mas futuramente pode ter. Então, esse próximo passo do que eu vejo está muito ligado a gente ter uma base sólida, cada vez mais sólida, de entregar e gerar cada vez mais valor para o nosso ecossistema, tanto o ecossistema de empreendedorismo como o ecossistema de eventos, dos dois grupos. E o meu próximo passo que eu visualizo é cada vez mais ter mais pessoas que vão poder tocar e levar esse legado adiante, e que eu possa estar cada vez mais trabalhando com mais inteligência e não necessariamente tão executivo, né? Então, eu estou organizando isso, e até a gente estava falando no começo, é um desafio, né? Existe tempo, existe desenvolver pessoas, existe pegar competências de pessoas e direcionar pro que é o core do negócio. Então, meu foco hoje está sendo me cercar de gente boa, de gente que tem essa visão de longo prazo alinhada, que tem alinhamento e fit cultural, porque realmente o meu objetivo é a gente poder crescer dentro desses dois ecossistemas, né? A gente comentou sobre pessoas que querem ter múltiplos negócios, né? Tem um grande desafio do empreendedor, que é a curva de aprendizado para entrar num novo negócio, né? Uma coisa é você ser investidor, e beleza, tu coloca teu capital, não se envolve na operação do negócio, tu coloca lá teu capital acreditando no negócio, mas criar uma empresa do zero, colocar energia, vai ter toda uma curva de aprendizado. Então, o meu objetivo é cada vez mais trabalhar com mais inteligência, e fazer as operações rodarem, né, com as lideranças e tal. Então, hoje, meu desafio é esse, né? Então, e vindo de uma pós-pandemia que para o setor de eventos ainda é muito latente, né? Faz pouco mais de um ano que, de fato, a pandemia passou, porque muitos setores da economia começaram a voltar aos poucos. E eventos voltou, de fato, em março do ano passado, né? Então, faz pouco mais de um ano que a gente conseguiu se reestruturar, se reorganizar, já que todos os nossos negócios, eles estão vinculados de uma forma ou de outra com eventos, né? O próprio clube que a gente faz são entregas de eventos. A luxo que a gente faz todo mês com todos os clientes é entrega de eventos. E um evento nunca é a mesma coisa que o outro, né? Então sempre requer muita energia, muito processo, muitas pessoas especializadas para que realmente sempre ocorra tudo bem e supere expectativas, né? Que é o nosso grande desafio. Rapaz, nessa fala sua aí eu posso pegar vários ganchos aí pra gente bater um papo, que eu quero saber mais sobre a sua opinião. Mas eu gostaria de, antes de mais nada, falar sobre a questão da liderança, sabe? De você formar líderes, porque eu vejo isso na prática também, afinal de contas, eu tenho alguns negócios onde eu preciso ter líderes, e o que eu percebi e realmente já me trouxe muita frustração foi de querer investir numa pessoa, querer que ela se torne líder, e ela até fala que ela quer, mas a sua intencionalidade, as suas ações, elas não dizem a mesma coisa, e eu fico ali na expectativa. Já comprei curso, já paguei eventos, e as pessoas, elas foram e elas simplesmente não trouxeram nada nem para elas e muito menos para o meu negócio. Por quê? Porque eu queria mais do que elas. Hoje eu tenho uma política completamente diferente no meu escritório, onde você tem que trazer o que você quer, você tem que estar comprado na sua ideia, e você tem que me vender a sua ideia. Se você quer realmente se tornar um líder, se você quer realmente fazer um curso, se você quer se especializar, ok, então primeiro me venda o que você quer, e aí depois ainda assim nós vamos dividir o custo disso, porque se você quer, eu também quero ver um investimento da sua parte. Porque senão as pessoas, elas ficam acomodadas, elas esperam que tenha alguém que vá direcionando elas. E eu entendi que para eu sair da operação do meu negócio, eu preciso realmente empoderar as pessoas e cobrar resultado, sem ficar em cima dizendo, olha, vai por aqui, vai por ali, vai por lá, porque aí me demanda muito tempo e eu deixo as pessoas muito sossegadas mentalmente, porque elas não precisam pensar. Afinal de contas, tem alguém que está pensando por elas, alguém que está decidindo por elas, então isso acaba desgastando demais para mim, desgasta demais o relacionamento com o colaborador. Afinal de contas, eu espero algo dele que ele não me entregue, e ao mesmo tempo ele não sabe como entregar, porque ele já está acostumado a esperar um direcionamento. Então,
Hoje eu tenho um estilo de liderança mais faça você mesmo e depois me traga o resultado e a gente vai discutir. Então, assim, eu acho que isso é importante, né? Para que a gente possa realmente sair do operacional. Hoje estar aqui com você é porque eu tenho operacional bem alinhado, né? Contabilidade, eu conheço muitos contadores que são extremamente estressados por conta disso, trabalham pra caramba. E eu, desde o começo, eu entendi o que... até outro dia um cliente veio me perguntar, Renato, como é que foi para você se desvencilhar do operacional e você assumir como líder dentro da sua empresa e não mais operacional? E eu disse para ele exatamente o que aconteceu, que, cara, desde o primeiro cliente eu já contratei um estagiário, entendeu? Com um faturamento ali de, sei lá, 50 mil reais por mês, eu já tinha pelo menos ali uns 10 funcionários. Por quê? Porque eu não queria botar a mão na massa de fazer acontecer a operação da contabilidade desde o início, porque eu entendi que se eu fizesse isso, eu ia impedir minha empresa de crescer. Se eu tivesse ali no dia a dia fazendo a operação, quem é que ia estar negociando com o cliente? Quem é que ia estar pensando na estratégia de marketing comercial? Quem é que ia trazer essa segurança, essa credibilidade junto aos clientes, junto ao mercado, se não eu? Se eu saísse dessa parte estratégica, eu ia para o operacional, ok, talvez até ganhasse mais naquele momento, e eu cheguei até a fazer essa conta. Mas aí eu percebi o quê? Que não valia a pena eu ganhar mais momentaneamente, ter uma vida sobrecarregada e, no final das contas, não construir um negócio que seja autogerenciável. E isso foi muito importante para o meu negócio. Agora, eu queria pegar um outro gancho da sua conversa ali, que você falou da pandemia, né? Poxa, você é o cara do eventos, como é que foi para você lidar com tudo que aconteceu aí nesses 2 anos de pandemia, praticamente? Foi bem desafiador, Renato. A pandemia pra gente, no começo não acreditava, né? Cara, é impossível ficar tanto tempo fechado. Não, vamos liberar. É só 15 dias, é um mês. E aí a gente... o que nos ajudou muito é que a gente sempre buscou ser uma empresa sólida, né? Então, a gente viu muitas empresas da área tendo que pegar empréstimo para demitir. A gente tinha uma boa reserva de caixa na época, nos deu mais tranquilidade em tomar decisões menos emocionais na hora. A nossa postura inicial foi diminuir a carga horária de todo mundo, mas sem demitir ninguém, também cuidando da equipe, das pessoas. E à medida que as coisas foram passando, a gente entendeu ali, já logo no primeiro mês, que, cara, a situação vai ser essa. Comecei a conversar com muita gente influente de outros países e aí o que eles trouxeram, tipo, isso não vai ser menos de 6 meses, 1 ano. Não tinham falado 2. Deu assim, cara, então beleza, então vou me preparar para 1 ano a gente se reorganizar. E aí o que a gente fez foi essa virada de chave do Empreende Brasil, de deixar de ser um evento, ele surgiu na pandemia. Então hoje Empreende Brasil, o clube a gente estruturou na pandemia, ele como clube de negócio, eventos menores. A parte nossa do Academy, que é algo que a gente está implementando ainda, também surgiu na pandemia. Então toda essa parte do ecossistema, de vir o racional do que a gente queria construir como futuro do Empreende Brasil, ele foi um trabalho que a gente desenvolveu na pandemia. A gente acabou... Eu comprei uma outra empresa na época. Eu comprei 2 empresas, 2 negócios novos, com sócios nessa época também. Então, um foi um e-commerce no mercado pet, que rodava bem e tal. E aquilo que eu falei, né? Tipo, a curva de aprendizado ela é muito desgastante. Então, por mais que já era uma empresa que já existia, que já tinha alguns processos e tal, mas tinha muita oportunidade de melhoria, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, a gente teve vários desafios logísticos. O e-commerce é muito logístico, a gente briga muito por preço, marketplace é um mercado que... Então, a gente teve bons crescimentos e faturamentos, mas ele oscilava muito, dependia muito de tráfego pago, muito de marketing, muito de influenciador, e dispensava muita energia. Diferente do que a gente faz hoje, que a gente faz serviços e eventos
onde a gente bota muita energia para fazer coisas maiores, o comércio, cara, é todo dia. É todo dia, tem que vender todo dia. Se não vender hoje, não recupera mais essa venda de hoje, vai ter que vender amanhã. Então, foi uma forma de pensar diferente e que a gente teve muito aprendizado, mas no final das contas o que ficou foi aprendizado, porque não era o nosso core business, a nossa curva de aprendizado era muito longa e é como começar a engatinhar do zero num novo mercado, né? A gente tem vivência e experiência, mas tem coisa que é específica do mercado, né? Tanto no mercado pet como no mercado de e-commerce. Então, foi a certeza de que a gente precisa investir energia, se for para colocar a mão na massa de forma estratégica e tal, naquilo que a gente já tem know-how, né? É desperdício a gente não fazer isso. A não ser que queira realmente mudar de área e tal, e tá tudo bem, e daí essa é a tua verdade, tu vai ter força para superar esse processo de aprendizado inicial e tá tudo certo. Mas tem que ser uma escolha. Então a gente comprou o Mercado Pet, ficamos com ela ali 1 ano e pouco. A gente abriu uma outra empresa também, uma franquia, e aí a gente também teve diversos aprendizados, e acabou que no final das contas foram investimentos que a gente fez, a gente se adaptou e tal, mas foram aprendizados. E na parte de eventos, a gente teve um movimento muito forte do Empreende Brasil, porque a gente tinha uma responsabilidade, até cobrada da nossa própria audiência, de, o que vocês, como Empreende Brasil, vão fazer para se reinventar? E aí, na época, a gente acabou fazendo vários movimentos legais, então a gente abriu um drive-in. Aqui em Floripa teve 2 drive-ins, um foi nosso, a gente fez em sociedade com o Cine System e com o aeroporto. Então foi um drive-in que funcionou eventos e funcionou cinema. Mas foi um projeto muito mais para manter marca, para trazer um respiro e posicionamento, tanto para a nossa agência como para o próprio Empreende Brasil. A gente fez uma edição do Empreende Brasil Drive-in. Então ficou na história, né? As pessoas ouvindo no rádio, as palmas era buzina, sinal alto, pisca-alerta. Então foi um super desafio realizar um evento em meio a uma pandemia num drive-in com a vigilância sanitária ali, não, a pipoca tem que entregar aqui a 2 metros de distância. Então foi muito desafiador, mas foram experiências que foram nos agregando nesse sentido. E aí pra gente a gente testou novos negócios, reestruturamos o Empreende Brasil com um olhar de futuro, e a gente foi nessa organização de eventos online e drive-in, mas foi um momento bem desafiador, assim, que a gente viu que, de fato, estabilidade não existe, e, de fato, a gente não pode ter todos os ovos numa cesta, e a gente não pode ter só ovos, e a gente não pode ter só uma cesta. Né? Então, a diversificação é o grande aprendizado que a gente tirou disso. Né? Então, diversificar negócios, ter diversas fontes de renda e, se possível, que elas se complementem, né, numa cadeia, num ecossistema que vai fazer mais parte da tua verdade, do teu processo e poder ter resultados com isso, né? Então, e menos risco, porque daí a gente não fica tão mercê de crises. Às vezes uma vai estar em crise, outra não. Então, a gente tem buscado diversificar cada vez mais nesse sentido também. E agora, após pandemia, né, com algumas isenções tributárias, talvez dá para também pegar um fôlego novo, Total, né? Com certeza. Ouvir. A gente teve incentivos fiscais, né, pro setor de eventos de modo geral, e isso não tinha como ser diferente, foi realmente muito desafiador. É a mesma coisa, você vende isso por 2 anos, você não pode vender, vai ter que fazer outra coisa. Então, foi um momento de bastante desafio, tá ajudando a recuperar o fôlego, mas é um fôlego que ele precisa de tempo, né? Porque o setor de eventos ele se desestruturou muito, né? As pessoas que trabalhavam com eventos, segurança, limpeza, eles foram fazer outra coisa. O produtor de eventos, ele mudou de área. Então, teve muita gente que mudou de emprego, então a gente teve, por um longo tempo, esse ano que deu uma estabilizada melhor, mas até início do ano a gente ainda tinha muita dificuldade de encontrar mão de obra especializada para um audiovisual, para montagem, então, porque muita gente realmente migrou de área, né? Então, foi um momento de bastante desafio, impactos emocionais, mas principalmente aprendizados,
teve investimento que fez muito sentido pra gente, teve investimento que, porra, não fez sentido, mas é o que a gente faz com o que deu errado, qual que é o aprendizado que a gente tira disso e de que forma que a gente transforma isso em conhecimento, né? E essa é a vida do empresário, né? Tem que estar lidando com desafios todos os dias, alguns maiores, como o caso de uma pandemia, outros um pouco menores, como talvez ter que demitir um funcionário que talvez não está produzindo da maneira que deveria, porque no final das contas, os desafios que nós temos como empresários, isso é que nos prepara para uma nova fase, para uma nova pegada que vai acontecer daqui a pouco. Então, assim, mas nesse caminho, muitas pessoas quebram, né? No próprio setor de eventos ali, com a pandemia, muitas empresas não conseguiram ir até o final, né? Total. Você conhece muita gente que quebrou? Sim, muita gente quebrou, muita gente que ainda está endividada, muita gente que mudou de área, muita gente que vendeu seu negócio pelo que dava para conseguir se organizar. Então, realmente teve diversos desafios nesse sentido, sim. E depois que tudo se acalmou para você agora com menos concorrentes, ficou um oceano azul ou ainda tem muita... Não, o mercado de eventos, ele se renova, né? Ele se renova, assim, porque o mercado de eventos ele é muito atrelado a relacionamento, né? Então, hoje a gente tem grandes agências no Brasil. Então, é um mercado que continua acirrado, talvez até mais acirrado, né? Porque quem ficou porque era forte, né? Então, talvez deu uma limpada em tirar amadores, mas já deu tempo do amador querer vir de novo, né? Então, o desafio continua o mesmo e o mercado ele voltou com muita demanda e com pouco prazo. Então, é um mercado competitivo da mesma forma. Tá, agora me diz uma coisa, você como empresário e que se conecta com muitos outros empresários, né, que são referências, né, até do próprio marketing digital, enfim, de vários segmentos, por conta, principalmente, talvez, por causa do Empreende Brasil ou até mesmo pelos eventos que você faz, isso, de certa forma, você acredita que acelera o teu aprendizado e o teu amadurecimento para lidar com seus negócios? Isso te traz alguns benefícios de estar conectado com esses empresários? Com certeza, Renato. A gente diz que o ambiente, as conversas são eu tive um bate-papo com o Ike um tempo atrás, e lá no Rio de Janeiro. E aí, era um bate-papo que a gente ia conversar, tinha uma agenda ali de uns 40 minutos, a gente ia se atualizar de algumas coisas. E aí, acabou que a gente ficou 3 horas. E aí, essas 3 horas valeram como uma pós-graduação. Quanto mais pessoas de mentes brilhantes que a gente fala, né? A inteligência, ela é algo... A visão de negócio, ela é algo muito disruptiva. Então, toda a relação que a gente tem com pessoas multissetoriais, meu objetivo é sempre agregar o que eu posso agregar para cada um deles e sempre aprender o máximo que eu conseguir com cada um deles também. Então, vou dar um exemplo nesse bate-papo que eu tive com o Ike. Ele perguntou assim, vou repetir, quanto que gasta de energia quando tu vai comprar um chiclete numa padaria? Quanto que gasta de energia nisso? Quanto que tu, Renato, responderia? O que tu acha? Pouca energia. Mas quanto? Em tempo, você fala? Não, energia mesmo. Energia elétrica, né? Energia, sei lá, R$10 de energia. Mas qual que é o teu racional para comprar um chiclete e ter uma energia de R$10 nesse sentido? É meio disruptivo, mas eu vou explicar. Mas qual que seria o teu racional para chegar... e a minha reação foi a mesma que a tua, tá? Então, mas energia como assim? De eu ir lá, descer do carro, ir lá comprar... Eles estão, não, energia. Qual que é quanto gasta de energia esse processo de tu ir lá comprar o chiclete? Tu imaginaria R$10, por exemplo? Sei lá, tô ansioso pra saber o pra saber a resposta. E aí eu assim, bom, gasta a energia a maquininha vai estar ligada e o computador e tal, então deve ter alguma fração de centavos naquela transação. E aí ele me abriu a cabeça que foi, essa máquina tá ligada em qual sistema?
tá ligado em qual servidor, que tá ligado em qual rede, que tá ligado em qual processo, que chegou ali de que forma. E aí, a cadeia produtiva de energia que gira em torno de uma transação, ela é muito maior daquilo que a gente vê. E isso me despertou o insight que... e aí ele trouxe isso para dizer que, cara, de fato a energia vai ser algo muito mais valorizado, é um novo ouro, porque o consumo de energia ele só vai aumentar. Eletrônico, carros, não é mais o petróleo, é a energia. Vai carregar o teu carro. E aí isso me abriu o olho, por exemplo, para a questão, a gente teve até o final do ano passado, as últimas oportunidades para construir usinas solares com isenção de diversos encargos e tal. E numa conversa dessa, eu tomei a decisão e hoje, no ano passado, a gente construiu 2 pequenas usinas com possibilidade de aumentar, olhando para essa oportunidade que eu nunca nem tinha parado para pensar nessa possibilidade de investimento e tal, né? Então, o quanto que um bate-papo traz de abrir a mente e de ver possibilidades de negócios, né? Então, nesse bate-papo, inclusive, ele assim, e aí a gente falou do mercado da usina, inclusive, e aí ele chamou 2 analistas dele lá, ele assim, cara, apresenta pro Lucas aqui, caso ele queira investir no mercado de energia aqui. Só, Lucas, o melhor estado para ter usina é o estado de Minas Gerais, porque tem o melhor índice solar, a taxa de energia aqui é a que mais paga, então aqui terrenos assim é bom para ter usina solar. Esse até dezembro agora tem que protocolar. Cara, eles trouxeram informações ricas para ver a inteligência de negócio de vários negócios que eles têm, assim, né? Então, esse é um exemplo de coisas que não tem preço, né? Então, realmente são conexões que são ricas e valem essa troca, né? E eu acho que o Empreende Brasil, a gente tem isso como objetivo, né? Quando a gente traz os mentores, essas mentes brilhantes todas para dentro do nosso ecossistema, o nosso objetivo é que todo mundo tenha acesso a isso, né? Todo mundo possa ter acesso a poder perguntar, fazer as perguntas certas, né? Porque às vezes as pessoas travam do tipo, teve a oportunidade de estar na frente do cara ali com 10, 5 minutos e você não fez uma pergunta relevante, né? Então, de que forma você, como empreendedor, participando de ecossistemas de empresários, pode aproveitar isso? Quantas vezes a pessoa vai num evento e não conhece ninguém novo? E poderia estar ali do lado com um futuro cliente, um futuro fornecedor. Então, parceiro. A gente, enquanto empresário, também tem que olhar o que a gente precisa perguntar, com quem que a gente precisa se conectar e de que forma que a gente é agregador, né? Então, agregador porque eu digo que a gente sempre, antes de ser a gente não pode ser interesseiro, a gente tem que ser interessante, né? Então sempre vai ser uma troca. De que forma que a gente possa contribuir com você, de que forma você pode contribuir comigo, e sempre vai ser uma troca, né? Então, toda relação empresarial e pessoal, ela é ligada a interesses de ganha-ganha, né? Então acho que a gente trabalhando isso de forma mais consciente, mais intencional, podendo servir e também aprender, são coisas que vão nos ajudando a acelerar o processo, com toda certeza. Muito bom. Você sabe que eu sou cristão e eu acredito muito nas promessas que Deus tem sobre nós, mas sobretudo sobre a minha vida, é claro. Eu acredito muito em profecias e eu recebi muitas profecias já de prosperidade e tal, e um dia eu estava orando e disse, Deus, e cadê todas aquelas profecias, né? Embora a gente tenha avançado um pouco, mas pelas profecias ainda há muito para avançar. E veio o meu coração bem forte que seria ainda um tempo em que eu precisaria me amadurecer para alcançar aquilo que ele tem prometido. Porque você não coloca uma Ferrari na mão de um menino de 15 anos, entendeu? Porque... Então, primeiro, ele não vai saber dirigir, e segundo, se ele souber dirigir, ele não vai ter responsabilidade para dirigir uma Ferrari, né? Então, isso mexeu muito comigo, porque se a gente parar para analisar e a gente parar para pensar sobre maturidade, você olha, por exemplo, o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Poxa, ele tem uma maturidade para negócios muitíssimas vezes maior do que a minha, que talvez eu teria que viver... milhares de vidas para alcançar o nível de maturidade dele.
E aí a gente vai vendo o nível de maturidade de algumas pessoas e a gente percebe, opa, peraí, então eu preciso entender que para eu crescer o meu negócio, para eu crescer aquilo que eu tô fazendo, eu tenho que amadurecer. E como é que eu amadureço? Aí que vem a pergunta chave, né? Porque se você senta para conversar com uma pessoa que está mais imatura que você, não sei se você já passou por isso, de você ter alguém que você gosta demais, você dá um conselho, a pessoa continua indo pelo mesmo caminho, Então, você dá outro conselho. Cara, você não vai sair disso. Quantas vezes eu tenho que falar para você? Mas é porque ele ainda não teve as conexões neurais dele ainda formada para que ele pudesse compreender, porque ele escuta. Mas ele ainda não entende o que você está falando. total. E a maturidade é isso, é você entender no seu íntimo, no seu ser, o que a outra pessoa está falando. Então, e aí quando você começa a se conectar com pessoas que já estão mais maduras do que você, que elas já têm uma vivência maior do que você naquele negócio, e você tem a humildade, porque também tem uma coisa muito importante, ter a humildade de dizer, opa, peraí, eu preciso aprender com esse cara. Esse cara já chegou num nível que eu ainda não cheguei. Tem pessoas que não chegaram, mas não têm humildade para reconhecer que precisam aprender. Mas a questão é, se eu tenho a humildade para reconhecer quem é aquele cara e aquilo que ele tem para me ensinar, eu tenho sim um caminho aberto para amadurecer junto com ele. E é nessa caminhada que eu vou amadurecendo, eu vou me conectando com pessoas mais maduras, vou aprendendo com elas, vou abrindo novas oportunidades para mim mesmo me aperfeiçoar, para que eu possa crescer. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Você está pronto, aberto para se conectar com pessoas mais maduras e ter a humildade para reconhecer, eu preciso amadurecer nessa hora, eu preciso perguntar o que esse cara ele pode me responder e pode me ajudar a ir para um próximo nível. E dentro disso, hoje, como empresário, com o nível de maturidade que você acredita que você tem, né? Porque às vezes a gente acredita que tem mais ou menos, mas a verdade é que a gente acredita em algo. Você acha que o que você precisa fazer para você alcançar um outro nível de maturidade? Para você alcançar novos níveis de negócio? Renato, ótima pergunta. Eu digo que tudo começa dentro de você, né? Se você acredita que pode, você tem razão. Se você acredita que não pode, você também tem razão. Então, tá muito ligado a você trazer a questão do merecimento. Tem muita gente que fala que quer ter sucesso, mas ela tem medo do sucesso. Tem muita gente que fala que quer ter sucesso, mas ela não quer pagar o preço. Tem muita gente que fala que é sucesso e não sabe o que é sucesso para ela, né? Então, eu acho que o ponto principal é trazer para o consciente, de fato, o que você quer, porque quando a gente fala de crescimento de empresa, a gente pode falar em crescimento em número de clientes, a gente pode falar em crescimento de lucratividade, a gente pode falar de crescimento regional, territorial. Então, de fato, o que a sua verdade te diz? E isso está alinhado com o que você quer do seu negócio, com o que você quer para o futuro. Então, eu vejo que tem muita gente que tem o seu negócio e para ela vai morrer com esse negócio. E vai ter um mercadinho ali do bairro que herdou do pai e que vai continuar ali e tá tudo bem. Mas essa é uma escolha, né? Então, essa é uma escolha que a pessoa tem que entender que ela pode ter a decisão de querer ou não evoluir e para ela ter aquela vida e continuar ali é o sucesso dela, tá tudo certo. Então, eu acho que o primeiro ponto é trazer para o consciente de fato o que você quer, onde quer chegar, e aí a partir disso, falando de negócio, né? Então vou dar o exemplo da gente enquanto ecossistema do Empreende Brasil. Eu sei onde a gente está hoje, eu sei onde a gente quer chegar, e eu sei que tem um processo nisso aqui. E eu sei que o resultado desse processo vai ser o máximo de vidas que a gente for impactando nos negócios que a gente faz. E aí trazer, eu acho que um ponto muito importante é falar com quem já fez isso. Falar com quem já chegou onde você quer chegar, falar com quem já superou esse processo, para que você possa fazer perguntas
e obter respostas para ter conselhos mesmo, né? Então, vai ser muito mais fácil falar com um maratonista e te dar dicas de como correr melhor e como que tu pode começar aos poucos correr 1 quilômetro, depois é 2, depois é 5, e aos poucos você ir evoluindo por alguém que já passou esse processo, do que vir teu vizinho, que é teu amigo, no churrasco de domingo. Não, cara, já faz 5 quilômetros, só coloca uma banheira de gelo e tu já vai se recuperar. Mas ele não viveu esse processo. E muitas vezes as pessoas se aconselham com pessoas que são próximas, mas que não passaram por aquilo que você quer passar, e talvez não teria nem coragem de fazer aquilo que você quer fazer. E aí muitas vezes as pessoas se limitam porque a esposa não apoia, porque o marido não apoia. As pessoas se limitam porque o melhor amigo dela falou que, putz, não vai dar certo, que é muito arriscado. Então, eu acho que num bate-papo que eu tive com a Anitta, ela falou assim, Lucas, eu me projetei o que eu queria ser e eu não me perguntei o como. Eu não me perguntei para as pessoas, tipo, o que você acha? Ela falou que eu simplesmente tomei a decisão do que eu queria me tornar e comecei a falar com pessoas que já estavam num nível muito acima para me aconselhar e para conversar, entender. Mas ela foi muito disruptiva em trazer, tipo, cara, muita gente me disse que a estratégia era essa, mas para mim não era a minha verdade, eu não queria fazer isso. Então a minha verdade e a verdade dela, né, no sentido de fazer os clipes, de fazer a música, ela foi muito na verdade dela, do que ela acreditava, e ela foi tendo respostas, e mesmo tanto que ninguém fez o que ela fez, porque só ela fez do jeito dela, né? Então, quando a gente é disruptivo, muitas vezes a gente quer seguir uma fórmula, a gente quer seguir uma receita, só que a gente só vai ser único se a gente trouxer a nossa verdade e conexões certas para isso, tendo uma visão do sonho grande, né? Então, eu acho que a transformação total, ela passa no psicológico da pessoa. Se a pessoa não... Na mentalidade da pessoa. Se a pessoa não tem capacidade de mudar a mentalidade dela, o que ela vai mudar? Se a gente não tem capacidade de mudar e amadurecer e ter clareza que, cara, eu preciso estar preparado para esse próximo nível. E o que eu vou fazer para isso? Um exemplo bem legal de algo simples que eu fiz, mas que foi disruptivo. Quando eu tinha 16 anos... Não, eu já tinha... eu já tinha uns 19 anos. Eu não tinha grana, né? Tipo, pagava a conta. E aí eu fui juntando R$200 por mês, fui fazendo trabalhos por fora e tal, para pagar uma consultoria financeira de investimento, que eu paguei R$1.900, lembro até hoje. Foi suado. E aí ela chegou, a consultora, tipo, né, tu comprou um plano de investimento e tal, assessoria sobre investimento, eu queria entender, né, qual que é o teu patrimônio hoje, o que você tem para investir, e assim, então, na real, eu não tenho nada para investir, eu não tenho patrimônio ainda, mas eu quero saber o que eu preciso fazer quando eu tiver. E aí ela falou assim, nossa, nunca atendi um caso assim, não estava acostumado com esse tipo de resposta, mas vamos lá que eu vou te ensinar. E aí isso foi muito importante para mim, porque foi uma virada de chave. Esse investimento do que fazer quando tiver é uma virada de chave, porque assim, antes da gente de fato ser alguma coisa, a gente vai ter que se comportar como tal. Antes do cara virar jogador de futebol profissional, ele vai ter que se comportar como um atleta, desde pequeno. Rotina de treino, alimentação, disciplina, e ele ainda não é um jogador. Ele tá tendo aquilo ali, tá se preparando para um dia talvez ser. E muitas vezes a gente quer receber as coisas na vida sem estar preparado para aquilo. Né? Quantas pessoas ganham na Mega Sena e não estão preparadas para aquilo porque tem uma mentalidade não próspera e acaba perdendo todo o dinheiro em 1 ano, 2 anos. Então, depois que eu entendi que eu preciso estar preparado para receber e eu preciso estar preparado psicologicamente, conscientemente do que eu preciso fazer para esse próximo nível, ajuda a superar esse processo do que a gente vai buscar. Porque os níveis empresariais, eles sempre têm as mesmas dores, o que muda é a escala e o que muda é o comportamento. Né? Então, o empreendedor que começa um negócio do zero, ele tem a mesma mentalidade, a mesma dor,
do cara que abre uma advocacia, ou abre uma contabilidade, ou abre um açougue, ele tem a mesma dor. Que tudo depende dele, que ele tem que fazer o marketing, ele tem que fazer a compra, ele tem que... Então, à medida que a gente vai trazendo pro consciente, como tu fez lá no início, de, cara, eu já pensava diferente. Já era diferente do processo. Porque a lógica era você fazer tudo, acumular dinheiro, depois contratar um estagiário. Então, a tua consciência e o teu preparo para aquilo te fez começar diferente. Então, sempre vai começar na nossa mentalidade, e a forma da gente moldar essa mentalidade é a gente estar aberto, com clareza do que a gente quer para o futuro e de que forma que a gente pode se aconselhar com pessoas certas, ter referências certas, ter boas conexões para poder ter cada vez mais maturidade para isso. Né? É interessante porque na Bíblia tem uma história muito, muito interessante que diz que Jacó, ele fez um acordo com o sogro dele, e nesse acordo todos os animais que nascessem malhados seria do Jacó, e os que não fossem malhados seria do sogro dele. E ele teve uma estratégia de colocar uns gravetos na frente da onde os animais iam tomar água, onde eles iam comer, e ali eles ficavam olhando para os gravetos, e tinha, né, um gravetinho do lado do outro, e o fato deles olharem muito para aqueles gravetos fazia com que os animais nascessem malhados. E essa estratégia fez com que ele se tornasse muito rico e despertou até a inveja do sogro dele. Mas o que essa história nos ensina? Que para onde estamos olhando é que vai determinar o resultado daquilo que a gente vai ter. Então, se estamos olhando para um mundo nos negócios difíceis, se a gente está olhando para a política, se a gente está olhando para as catástrofes que toda hora a gente escuta na TV ou nas redes sociais hoje, é isso que a gente vai reproduzir, entendeu? Agora, se a gente olha, opa, peraí, mas o Lucas é uma referência como empresário, é um cara que me inspira, um cara que tá lá, tá construindo um negócio de sucesso, opa, peraí, então eu vou olhar para o Lucas, vou ver o que ele está fazendo, vou me conectar com ele, vou ser interessante suficientemente para ele ver em mim que eu sou uma pessoa genuína e que eu quero crescer também e eu quero aprender com ele, tenho humildade para isso. Isso tudo vai fazer com que eu me conecte com pessoas que vão me ajudar e caminhe de uma forma que talvez seja até mais fácil do que eu ficar olhando para todos esses problemas aí. Na verdade, eu acho que vai ser muito mais fácil. Nunca tentei ficar olhando para os problemas, a verdade é essa. A minha esposa diz até que eu tenho uma fé irritante. Tu é tão otimista que me irrita. Eu não me considero uma pessoa otimista, eu me considero uma pessoa pragmática, porque no final das contas, eu não sou nem tão otimista e não tão pessimista, mas eu analiso as circunstâncias e eu vejo que se alguém pôde conseguir aquilo que eu quero conseguir, então significa que eu também posso. Então você ter a certeza que você pode a partir de uma estrada que foi trilhada por alguém e que você viu que comprovadamente isso dá certo. Então não é eu achar que eu posso construir uma escada daqui até o céu porque ninguém nunca fez e você é otimista a ponto disso. Peraí, se alguém fez um avião, eu posso talvez daqui um pouco ter uma empresa de avião também. Então assim, entender que se é possível, eu vou fazer acontecer. Então isso é ser pragmático e dizer não, qual é a realidade das coisas e vou para cima. E dentro disso até eu vejo que muita gente não começa a empreender porque só olha para os problemas que vão ter, só olha para as adversidades. Nem olharam para onde querem chegar, que é aquilo que você falou da Anitta, que é aquilo que você falou de você, né? E o que fazem todos aqueles que querem alcançar o sucesso. Mas nem olhar tanto para aquilo, mas olhar para todo o problema que vai ter para ter aquilo. Então acaba desistindo antes de começar, né? Exato. Agora, você começou com 18, 19 anos a empreender, né? Então, assim, você chegou em algum momento parar para pensar nos problemas que você teria? Renato, é engraçado que a minha mentalidade era muito... Eu não via... Eu já tinha claro pra mim que não existia alternativa de não dar certo. Que era uma questão de tempo, de maturidade e de processo. Então, como eu tive vários desafios na minha vida, eu assim, cara, nada do que eu passar vai ser pior do que eu já passei. Então... isso me deu coragem para me desafiar e fazer as coisas acontecer,
porque o que seria um negócio dar errado diante de tudo que eu passei? Então, isso me deu coragem de realmente fazer, né? Fazer acontecer. E, principalmente, para mim, não existia a possibilidade de não dar certo. Engraçado que, quando eu descobri essa paixão, né, pelo mercado de eventos e tal, quando eu entrei na faculdade, eu fui buscar um estágio, fui fazer uma entrevista de estágio num hotel. E eu fiquei louco, porque ia ser para trabalhar no setor de eventos desse hotel. E aí, quem trabalhava no setor de eventos desse hotel tinha uma camiseta com a logomarca do hotel e atrás estava escrito eventos. Eu disse assim, cara, eu quero usar essa camiseta de eventos. Eu tinha tanto esse foco de eventos. E aí eu entrei no hotel e tal, eu montava salas de eventos. Então eu carregava cadeira, carregava pranchão, montava layout. Vai ter que ser auditório. Então eu montava 300 cadeiras sozinho. Mas foi um processo importante. Hoje eu sei quanto tempo leva para montar uma sala de eventos, por exemplo. Então, se o cara fala assim, não, isso aqui a gente vai precisar de 4 pessoas. Cara, não vai não, eu fazia sozinho. Então, vamos fazer em 2 pessoas, até esse tempo aqui é tempo suficiente pra gente organizar isso aqui. Então, essa vivência das etapas e do processo traz cada vez mais vivência e maturidade, né? Então, foram coisas que foram... para mim não tinha a opção de não dar certo. Então só ia ser uma adaptação do como. E muitas vezes as pessoas falam, tipo, eu não vou abrir negócio, vou me incomodar. Tu vai se incomodar de qualquer jeito, né? Seja num negócio que tu vai trabalhar para alguém, e tá tudo bem, porque você pode ser um intraempreendedor e ser uma pessoa que é chave pro negócio, tu vai crescer e ter sucesso aí também. Mas tu pode ser um autônomo que vai se incomodar, você pode ter seu negócio grande ou pequeno, você vai se incomodar. Então, o fato escolha com que você vai se incomodar, né? Se tá ajudando a construir o teu sonho ou não. E sempre a forma de olhar para o desafio, né? Então, aconteceu isso. Autorresponsabilidade, onde eu falhei, o que eu posso melhorar e de que forma que eu aprendo com isso e supero isso, né? Então... São coisas que a gente olha para poder ter resultados diferentes e ter o olhar do longo prazo. A vida é uma só. Se a gente não viver o que a gente sonha, aqui a gente vai viver talvez numa vida futura, mas a gente tem a oportunidade de viver o agora, né? Só finalizando essa linha de raciocínio, o sonho do meu pai... Todo domingo de manhã eu assistia a Fórmula 1 com meu pai. E o sonho do meu pai era ir para Interlagos e assistir a Fórmula 1. E todo ano eu perguntava pro meu pai, desde pequeno, assim, pai, esse ano que a gente vai ver a Fórmula 1? Não, ano que vem. Pai, esse ano que a gente vai ver? Não, é ano que vem. E aí a vida passou e acabou que ele nunca foi na Fórmula 1. E isso, para mim, trouxe um grande aprendizado de que se a gente não se organizar para fazer as coisas incríveis da vida agora... a gente provavelmente não vai fazer lá na frente. E aí, dando até uma dica prática, eu tenho uma lista já desde muito cedo, desde jovem, uma lista de coisas que eu quero fazer na minha vida. Assim, cara, eu não quero morrer sem antes fazer isso. E todo ano eu tenho que riscar pelo menos 2, 3 itens da lista. Então, desde saltar de paraquedas, desde entrar na jaula de um leão, de um tigre, nadar com um tubarão, coisas até meio idiotas também, né? Nesse sentido, mas sempre foi muito no sentido de me desafiar, de querer fazer algo novo, de superar o medo. Agora que eu tenho filha, tem coisas... Não entraria de novo na jaula do leão, né? Já entrei de uma vez, tá bom. Já tem a foto. Mas são coisas que vão fazendo a gente a superar medos e principalmente viver a vida que a gente quer viver. Porque senão passa a vida e a gente, sempre quis fazer isso e nunca fiz, né? Então... são aprendizados que a gente vai colocando em realmente viver a vida que a gente quer viver, né? Muito bom, muito bom. Lucas, estamos chegando ao final, né? Infelizmente o nosso tempo aqui... Todo mundo... calma. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Que honra tê-lo aqui nessa manhã, que honra poder... bater esse papo com você. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais. Com certeza. Mas eu gostaria de pedir aqui pra gente ir pro encerramento aqui, que você deixasse um recado aqui
Para quem está começando a empreender, né, que certamente está olhando para muitos desafios para conseguir alcançar os seus sonhos, né, que foi muito tema do que a gente conversou hoje, o que você diria para essa pessoa que está começando agora e não sabe se vai dar certo? Renato, ótima pergunta, e o que eu digo para quem está começando seu negócio agora, a primeira pergunta é: isso está alinhado com a tua verdade? Isso faz parte do teu sonho? Se não tiver, revisa internamente para ver qual que é a sua verdade. Eu digo isso porque o empreender vai ser desafiador e a pessoa vai ter que ter muita resiliência para superar os desafios que vão ter. E se está alinhado com o que a pessoa quer para o futuro, esse processo, não vai ter outra alternativa se não dar certo. Então, você está disposto a comprometer finais de semana, noites, a ter uma curva de aprendizado, a se realmente se desafiar? Se a resposta é sim, a resposta é que é só questão de tempo. O processo do crescimento do negócio é tempo, paciência. Não adianta achar que vai abrir o negócio em 1 ano e vai estar lucrando horrores. Tem alguns casos, mas são exceções. Mas a lógica é consistência. Constância e consistência, rotina. E principalmente, teu negócio vai crescer quando você fizer a diferença na vida das pessoas. Aquela dor que você resolve, ela vai fazer a diferença na vida das pessoas. E quanto mais pessoas você impacta, mais resultado você vai ter disso. Então, antes de colher resultado, você vai ter que gerar resultado. Então, seja você começando seu negócio agora ou já com o seu negócio maduro, mas talvez travado nessa questão do crescimento, sempre vai estar ligado ao número de pessoas que você impacta, ao número de pessoas que você gera valor, ao número de pessoas e negócios que você transforma com o teu serviço, com tua empresa, com o teu negócio, e é isso que vai fazer com que você tenha esse reconhecimento, e o resultado financeiro disso vai ser só uma consequência daquilo que você entrega. Então... Muito bem, muito bem. Hoje recebemos aqui no estúdio Lucas Schweitzer, um dos empresários mais bem-sucedidos do ramo de eventos, pelo menos que eu conheço aqui de Florianópolis. Você que nos acompanhou até aqui, foi um grande prazer. Eu quero dizer para você que ainda não nos segue, siga os nossos canais. Certamente você poderá se inspirar com a história de empreendedores de sucesso, porque no final das contas, o nosso objetivo aqui sempre é trazer pessoas que são exemplos na sua trajetória empreendedora, pessoas que alcançaram um nível de sucesso, que são capazes de inspirar outras pessoas. Não queremos trazer gurus aqui, sim, homens e mulheres que fizeram acontecer. Então, se você gostou, também compartilhe. Eu te vejo no próximo Empreende Potencial Empreendedor. Um abraço. Obrigado, Lucas. Valeu, Renato. Prazer estar com você.